Iniciou? Tá. Tá acesa aqui, tá? Não tá? Tá acesa a luzinha aqui? Tá, tá. E aí, pessoal? Então, vamos continuar aqui com o estudo das proposições, tá? Eu encerrei a aula passada com o conceito de proposições compostas logicamente equivalentes. Lembrando que você tem, basicamente, 3 operações com proposições. A negação, tá? A negação, cujo o conectivo é esse. A disjunção, né? Cujo conectivo é esse. E a conjunção. Tudo, qualquer outra proposição, por operação, é obtida a partir dessas três. Inclusive, as outras operações que eu vou apresentar para vocês, que é a implicação e a equivalência, tá? Em verdade, são obtidas daqui, através de composições. E eu disse, quando é que duas construções por composição são duas construções, né, de proposição usando esse conectivo são logicamente equivalentes por composições, tá? Proposições compostas. Veja aqui, você tem aqui 3 proposições, vamos ver, P, Q e R. 3 proposições, eu vou montar essa daqui, ó. P, tá, I, Q, R. Certo? Essa. E vou montar essa daqui. P, I, Q, tá, ou Q e R. Tá certo? Essas duas. Tá? P e Q, P I. Isso aqui é o quê? É a conjunção da disjunção entre Q e R. E aqui é a disjunção da conjunção de P com Q e a conjunção de Q com R. Quais são as possibilidades para cá, hein? Vejamos. Dá para fazer direto, ó. Primeira possibilidade, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Qual é essa? Bem, Q ou R é verdadeira, conjunção com P, isso dá verdadeiro. Essas duas são verdadeiras, né? P e Q é verdadeira, então isso aqui é verdadeiro. Outra possibilidade, verdadeiro, verdadeiro e falso. Tá? Nesse caso, ó, Q ou R é o quê? Verdadeiro. Conjunção com P, que é verdadeiro, isso dá verdadeiro. E aqui, Q e R é falso. Tá? Mas P e Q é verdadeiro. Então, essa é verdadeira, essa é falsa, a disjunção é o quê? Verdadeiro. Qual é a outra possibilidade? Verdadeiro, falso, verdadeiro. Aqui, ó, o que é que você tem? Q ou R? Verdadeira. Conjunção com P, que é verdadeiro? Verdadeiro. Aqui, você tem P e Q, falso. Mas Q aqui, desculpe, não é isso não, é P, I, Q ou R, aí aqui é P e Q, e aqui eu quero que seja o quê? P e R, tá? Tá? Corrija, ó. P, Q, R, P, I, Q, R e P e Q, ok, R. Então, bem, o que já estava continua sendo, porque fica, ó, isso aqui verdadeiro, essa daqui é Q ou R é verdadeiro, conjunção com P é verdadeiro. E aqui, P e Q
tá certo? P e Q verdadeiro, P e R falso, mas é como é a disjunção verdadeira. Agora vem para cá. Agora, essa daqui, cadê? Verdadeira, porque P é verdadeira e QR é verdadeiro. Então isso dá verdadeiro. Agora quando eu olho para cá, P e Q é falsa, mas P e R é verdadeira. A disjunção é verdadeira. Qual é a outra possibilidade aqui com essa verdadeiro, verdadeiro e falso? Então, opa! Verdadeiro, falso e falso. Então vamos lá. P é verdadeiro, QR é falso, tá? A conjunção dá falso. E aqui, P e Q é o que? Falsa. P e R, falsa. A disjunção é falsa. Então vejam que até agora essas daqui têm os mesmos valores lógicos, tá? Vamos continuar. São quantas as possibilidades aqui? São quantas? 8. Princípio fundamental de contagem, né? Vamos lá. A outra possibilidade é só pegar, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bem, aqui, isso aqui vai ser o quê? Se P é falsa, isso aqui vai ser o quê? Falso. Tá? E é claro que as duas são o quê? As duas são falsas. Então isso aqui dá quanto? Falso. Tá? Se for falso, verdadeiro e falso, tá? Olha, não tem jeito. Isso aqui dá o quê? Independente do valor, isso aqui dá o quê? Falso e falso, certo? Daqui, falso, falso e verdadeiro. Não tem jeito. Essa daqui dá o quê? Falsa. Essa daqui também dá falso. Tá certo? Porque essas duas são falsas, ó. E aqui, falso, falso, falso. Essas duas são o quê? São falsas. Conclusão. Conclusão. Independente de quem sejam P, Q e R, essas duas proposições, elas têm o mesmo valor lógico. Aí elas são ditas o quê? Construções logicamente equivalentes. As construções, tá, são logicamente equivalentes. Mas aí eu me permito dizer que as proposições são logicamente equivalentes. Mas na realidade eu estou pensando na construção, na composição. Porque isso aqui é uma composição de 3 proposições, usando conjunção e disjunção. Aqui também é uma composição de 3 proposições. Então isso aqui é uma proposição composta, cujas componentes são quem? P, Q e R. Isso aqui é uma proposição composta, cujas componentes são P, Q e R. E quaisquer que sejam P, Q e R, essa composição e elas têm os mesmos valores lógicos. Então elas são ditas proposições logicamente equivalentes. Na realidade as composições são logicamente equivalentes. Tá? E aí eu escrevo isso aqui, ó. P, I, Q ou R, tá? É logicamente equivalente a P e Q ou Q e R. Uma maneira de dizer isso é dizer que a conjunção é distributiva em relação à disjunção. De novo, né? De novo. É isso, né?
inicial. Hã? Não. Você chegar em equivalência, eu vou explicar isso. Tá? Veja bem, as composições são logicamente equivalentes, como operação de proposição. Tá? Porque olha o que você tem em geral. Em geral você tem. Boa sua pergunta, porque isso vai servir para elucidar coisas mais à frente. Você tem K proposições, P1, P2, PK. Tá? Eu posso ter uma forma de compor, como essa daqui, tá? Que a partir de K proposições gera uma proposição P1, uma proposição C1 de P1, P2, PK. Você está entendendo o que eu estou dizendo? C de composição. Quaisquer que sejam proposições P1, PK, usando a mesma lei, eu formo uma composição. Tipo essa daqui, ó. Quem é C1 de P, Q e R? É a conjunção de P com a disjunção de Q e R. Entendeu? Isso aqui seria a C1, seria a minha composição C1, composição C1 de P, Q e R. Estamos entendidos? Aqui, aí você pode usar uma outra forma de composição. Aí você tem uma composição C2 de quê? De P1, P2, PK. Tipo aqui. Aqui é uma composição, é uma outra forma de compor, tá? C2 de quem? De P, Q e R. Independente de quem sejam P, Q e R, tá? Essas duas proposições, elas têm os mesmos valores lógicos. Tá? Quando isso ocorre, ou seja, quando, dada duas formas de compor K proposições, tá? Se essas duas composições tiverem o mesmo valor lógico, quaisquer que sejam P1, P2, PK, você diz que as construções, essas composições, são logicamente equivalentes. Então, essa daqui é logicamente equivalente a essa. Tá? Logicamente equivalente a essa. Então, quando você tiver... Agora, lembremos que, para eu obter o valor de uma composição a partir das componentes, eu só preciso do valor lógico das componentes. Tá? O valor lógico das componentes já te dá o valor lógico da composição. Então eu posso enunciar o que eu falei da seguinte forma. Se essas duas composições tiverem o mesmo valor lógico em cada possibilidade lógica das suas componentes, você diz que as composições são logicamente equivalentes. Eu estou pensando no gerador de proposição. Os dois geradores são logicamente equivalentes. Mas por um abuso de expressão, você diz, essas proposições são logicamente equivalentes. Aí isso pode causar uma confusão com proposições equivalentes, que é algo que eu vou explicar agora, a partir de agora. Então, exemplo de proposições equivalentes, logicamente equivalentes, na verdade, construções logicamente equivalentes. Essa e essa daqui, ó, P ou Q e R, é logicamente equivalente a quê? P ou Q, e, não me deixe errar, P ou E. Tá? P ou Q e P ou E. Pode fazer a tabela que dá, diferente daqui. Outras que são, duas que são logicamente equivalentes. Isso eu vi na aula passada. A negação de P ou Q, eu acho que foi essa. É logicamente equivalente o quê? A negação de P, tá? E a negação de Q. A negação da disjunção é equivalente à conjunção das negações. A outra, negação de P e Q, é logicamente equivalente à
negação de P ou negação de Q. Ok? Uma maneira de dizer que são logicamente equivalentes é dizer o seguinte: essas duas proposições, elas podem ter enunciados distintos, mas têm o mesmo significado. Tá bom? Tá bom? Os enunciados são distintos, mas têm o mesmo significado, independente de quem sejam as proposições. Tá certo? Bem, agora vamos... Aí eu vou responder o que você falou, o que você perguntou ainda está em dúvida, tá? Porque eu tenho que falar do que são proposições equivalentes, só isso, só equivalentes. Então eu venho com a seguinte definição. Definição, olha a definição. Sejam P e Q, proposições. A implicação de P com Q, tá? A implicação de P com Q é a proposição denotada, é a proposição a proposição é a seguinte proposição, vou colocar de preto aqui, é a proposição não P e não P o que? Isso é a implicação. É a proposição não P ou que. Tá? Não P ou que. Sendo denotada por isso aqui. Vamos construir a tabela de valor para você ver aqui. P, Q, não P e não P ou Q. Tá? Antes de eu construir aqui, me diga uma coisa. Quando é que isso é falso? Quando é que isso é falso? Quando as duas são falsas. Ou seja, quando P é verdadeira e Q é falsa. Tá? Então observe. E você verá aqui. Eu antecipei. Ó. Verdadeiro. Tá? Essa daqui é o quê? Falsa. Então isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Tá? Verdadeiro, falso. Isso aqui dá o quê? Falso. Aí aqui dá falso. Tá? Aqui falso. Verdadeiro. Aqui dá o quê? Verdadeiro. Aí isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Falso. Aqui dá o quê? Verdadeiro. Né? Portanto, isso aqui dá o quê? Verdadeiro.
Tá? Antes